Olá, eu sou a Bruxa Asgard, do Bruxas em Dublin e do blog Pensamentos Pentagramas. E esse vídeo é para mostrar para você como convencionar o seu pêndulo. O pêndulo, ele é um instrumento que ele pode ser usado para divinação, que é você fazer perguntas e ele responde para você de acordo com as leituras de energia que ele faz. Isso é chamado de radiestesia. A radiestesia é uma forma usada há muito tempo para medir energias pela frequência de vibração que elas têm. Tudo no universo, inclusive a gente no planeta Terra, tem uma energia que pode ser medida por ondas vibratórias, e é isso que o pêndulo faz. Existem outros instrumentos que fazem medição de radiestesia, mas o pêndulo é muito conhecido em magia, porque é uma forma simples e rápida de a gente acessar qual tipo de energia está relacionada com um objeto, uma pessoa, várias coisas. São vários os tipos de pêndulo. O pêndulo pode ser feito de vários materiais, de metal, de madeira ou de cristal. E, ao contrário do que várias pessoas dizem por aí na bruxaria, você não precisa ser médium desenvolvida para poder usar um pêndulo. Basta você conseguir chegar num estado de calma mental, se conectar com o pêndulo e com a energia e usar a sua própria energia. Porque o pêndulo, na verdade, é um instrumento que vai ajudar você a fazer a leitura da energia. Quem realmente manipula a energia é a pessoa que está usando o pêndulo. E aí, bom, já que agora eu já expliquei como é que funciona a radiestesia, como que a gente usa o pêndulo para ler energia, agora a gente vai usar como isso acontece, como você pode condicionar o seu pêndulo, ou convencionar o seu pêndulo, para fazer essas perguntas e saber quando ele está respondendo que sim ou não, se alguma coisa está em equilíbrio ou desequilíbrio, e algumas outras coisas que a gente pode usar o pêndulo, tá certo? Então vamos lá. Para você condicionar o seu pêndulo a dizer sim, é só você fazer um desenho como esse no papel, e aí você pega o seu pêndulo e você pensa, você tem que mandar o comando com a sua mente para o pêndulo, tá? Isso é para você convencionar o pêndulo, não é que você vai manipular ele toda vez, mas só para você condicionar ele, para dizer para ele o que você quer que ele responda quando é sim, o que ele quer que você responda quando é não ou outra coisa, tá? Então, para sim, você vai pegar, vai fazer um desenho desse, e aí você diz para sua mente, sim, que girar nesse sentido é sim. Eu não tô mexendo a minha mão, eu só tô aqui dando o comando que isso quer dizer sim. Aí, se você quiser mudar para não, é só você fazer a mesma coisa, só que no sentido contrário. Então, eu quero que pro meu pêndulo não seja girar no sentido contrário, né? O primeiro era no sentido horário e esse é anti-horário. Então, eu vou dizer pro meu pêndulo que isso é não. E aí, como vocês podem ver, ele tá girando na direção contrária. Aí, se a pergunta for mal feita ou a resposta for neutro, em vez de pergunta mal feita, como é que eu sei? Tem esse movimento aqui, que é uma linha reta. Então, se a pergunta for mal feita, ele não vai girar nem para o sentido horário, nem para o sentido anti-horário. Ele vai fazer um corte. E aí, um exemplo de pergunta mal feita seria, como o pêndulo é uma coisa que responde para você com sim ou não, equilíbrio, desequilíbrio, uma pergunta mal feita, por exemplo, seria eu perguntar para o pêndulo como eu posso fazer alguma coisa. Ele não tem como me responder isso. Então, se eu pensar agora como eu posso fazer alguma coisa, ele vai fazer esse movimento aqui. Isso fazendo a pergunta de sim ou não. Aí, tem um outro jeito de a gente usar o pêndulo, e aí sim, ele vai fazer um movimento esse movimento que parece que ele tá cortando. Ele não vai girar em sentido horário ou anti-horário, mas ele vai girar fazendo duas linhas diferentes. Que é quando você quer medir se alguma coisa tá em equilíbrio ou desequilíbrio. Então, você pode dizer que para o seu pêndulo fazer um movimento de equilíbrio é esse movimento aqui.
Então, você vai lá, esse é o movimento de equilíbrio. Aí, para você dizer que o contrário desse movimento de equilíbrio é o desequilíbrio, você vai lá e mostra para ele que é esse movimento aqui. Agora, se eu quiser perguntar se uma coisa está em equilíbrio ou desequilíbrio, tem um jeito muito simples. Eu coloco, por exemplo, o meu nome aqui e eu quero saber se alguma coisa faz bem para mim ou não. Se ele mostrar equilíbrio, faz bem. Se mostrar desequilíbrio, faz mal. Então, vou usar um exemplo aqui. Aí, eu me acalmo e eu vejo o movimento que ele vai fazer. Ele está fazendo essa direção entre os dois. Então, quer dizer que isso aqui está em equilíbrio comigo. Deve fazer bem para mim. Mas aí, se eu pegar um outro exemplo de uma coisa, que pode ser que não me faça tão bem assim. Vamos ver o movimento que ele vai fazer? Como eu falei que era desequilíbrio, ele mover desse jeito, ele tá me mostrando que isso tá em desequilíbrio ou faz mal para mim. Ele não tá ligando, ele tá cortando. E aí, uma última coisa. Se você quiser saber se alguma coisa é melhor para você do que uma outra coisa, você tiver mais de uma opção, você quiser medir, por exemplo, qual chá vai ser melhor para você, qual alimento vai ser melhor para você, ou mesmo até um remédio, né? Ou se uma situação vai ser melhor que outra situação, você pode fazer isso aqui. Você faz esse desenho aqui medindo em porcentagem. E aí você faz a pergunta e o pêndulo vai apontar para você. Então, você pode pegar fazer uma pergunta sobre uma coisa e ver quantos % aquilo te mostra. E aí, você traz o pêndulo aqui e ele vai apontar num dos números. Então, digamos que a primeira situação aqui, ele está marcando 20%. Aí, eu penso numa outra coisa, para saber o quanto ela é importante para mim, ou quanto ela é boa para mim. E aí, agora, ele já está me mostrando que essa outra coisa é 80%. Então, assim dá para você também fazer uma medição, sem usar o sim ou não, mas sabendo a porcentagem que uma coisa tem de funcionar melhor, uma coisa melhor que a outra, ou qual é a porcentagem de uma coisa dar certo, dá para fazer isso com os números também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sigam a gente no Instagram, no Bruxas em Dublin. Nós também temos o nosso podcast, o bruxasemdublin.podbean.com, ou no Spotify, Bruxas em Dublin Podcast, e lá no meu blog, o Pensamentos Pentagramas. Obrigada por ter assistido. Um beijo e vem pra magia!